revisitando o original, ansiando ser uma igreja autêntica. Deslocados, estamos nos reunindo de forma improvisada numa garagem e esperamos que logo possamos adentrar num auditório muito propício para a igreja cultuar e expressar aquilo que ela é como igreja. Que tempo oportuno para nos prepararmos, se é que vamos estar num auditório adequado e belo, que também uma igreja de verdade, bela aos olhos de Deus, possa entrar ali para cultuar. Então que seja um tempo de eu e você ansiarmos por sermos a igreja autêntica. E aí vamos revisitar o original. Qual o original? A igreja primitiva, a igreja dos primeiros passos, a igreja do tempo dos apóstolos. Por isso o nosso foco está em Atos. Livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Livro de Atos, logo após os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e então o livro de Atos, o livro que nos narra a história da igreja já sem a presença física de Jesus Cristo. E nós temos aqui no capítulo 2, então, esse momento crucial. Jesus Cristo não mais presente fisicamente com a igreja, os discípulos, mas narra aqui a vinda daquilo que ele prometeu, a nova companhia para a igreja, a vinda do Espírito Santo. Isso se dá no dia de Pentecostes, uma festa judaica. Jesus Cristo é crucificado na festa anterior da Páscoa. E agora, 50 dias depois da festa de Pentecostes, vem o Espírito Santo, neste dia maravilhoso. E quando o Espírito Santo se manifesta ali, então, para vir estar com a igreja para sempre, para estar com os discípulos, o povo ali se reúne, festa de Pentecostes, muita gente em Jerusalém, vindo de diversas partes, não só de Israel, mas judeus vindo de outras partes ali, outras nações, inclusive não judeus que se interessavam pela fé de Israel, também vinham. E Pedro, então, olha para a multidão que se ajunta por causa daquele momento. Ali em Jerusalém, ele prega o seu sermão anunciando o Evangelho. E nós vamos, então, olhar em Atos 42, alguns versos. Antes de irmos aos nossos versos, a partir do 42 até 47, o nosso foco, vamos ver algumas partes da mensagem do sermão que Pedro anuncia à multidão ali e a nós também nesta manhã. Veja o verso 23 desse capítulo. Você trouxe a palavra de Deus? Então acompanhe ali no capítulo 2 de Atos, o verso 23, Pedro falando diz: este homem lhes foi entregue, falando de Jesus Cristo, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E no verso 36, Pedro continua o seu sermão. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ficaram aflitos em seu coração. Irmãos, que faremos? E Pedro continua no verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar.
Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja aí o verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E agora então, o nosso foco principal, verso 42 a 47. Vamos continuar recebendo a palavra de Deus. Que ela penetre o seu coração e mente. E que toda esta igreja aqui reunida nesta manhã seja edificada pela palavra. Diz assim: e eles, a igreja, os crentes, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deixe-me ler um pouco mais à frente um outro sermão, uma outra mensagem de Pedro. Logo após, aqui do capítulo 2, temos aquele acontecimento no capítulo 3. Pedro e João estão indo ao templo para orar. E nos portões de entrada, o pórtico de Salomão, há uma pessoa deficiente fisicamente, aleijado desde nascença, e ele é curado pelos apóstolos. A multidão se ajunta ali e Pedro começa a pregar a eles. E eu vou ler uma parte desse sermão no capítulo 13, então, de Atos. Atos 3, começando com o verso 17. Pedro diz ali à multidão: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para os seus pecados, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Ele fala aqui deste envio de Cristo, a segunda vinda. Mas note bem, quero frisar no verso 19, esse ponto de Pedro aqui, crucial. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados ou perdoados. Note bem que aqui não há a questão do batismo, mas o arrependimento e o voltar-se para Deus em relação a Cristo, que eles se haviam crucificados, e assim os pecados serem perdoados ou cancelados. Voltando ao nosso texto, no verso 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esta é a palavra do Senhor que nós recebemos esta manhã. Ao ler esse texto, é oportuno recordar a história que diz que uma igreja fez uma reforma do seu prédio, inclusive a fachada, e ficou muito bonito. E eles estavam tão convictos do que eles eram e da mensagem que pregavam,
que a história diz que eles decidiram colocar um moto, uma frase na fachada da igreja: pregamos a Cristo crucificado. Um marco para eles e para quem pensasse neles, para quem visse o prédio. Eles eram sobre o quê? O que resumiria a essência daquele povo se reunindo naquele prédio? Pregamos a Cristo crucificado. Mas a história diz que eles haviam plantado um tipo de unha de gato, uma rama que cresce na parede para enfeitar a fachada. E aquela rama vai crescendo na parede da igreja, diz a história, e paralelamente os anos vão se passando e a igreja também vai sofrendo um processo. E dizem que a rama foi crescendo e lá estava a frase no alto: pregamos a Cristo crucificado, e quebrando em linhas as palavras, e a rama daqui um pouco foi chegando lá na palavra crucificado. E era muito bonita, acharam melhor não mexer com a rama, e daqui um pouco ela cobriu a palavra crucificado. Ficou apenas de forma visível, pregamos a Cristo. E a igreja também, no seu processo através dos anos, também já tinha mudado a sua convicção. E as dentro não eram mais sobre pregamos a Cristo crucificado, mas era só sobre pregamos a Cristo. Não falavam mais da necessidade da cruz, Cristo na cruz. Não havia mais, então, a convicção de pecado de um ser humano caído que precisa se reencontrar com Deus na sua graça e através do preço da morte de Cristo Jesus. Não. Pregamos a Cristo só. Então, o que eles pregavam? Não liam mais a Bíblia? Não, liam a Bíblia. O pregador lia a Bíblia, mas pregavam a Cristo. Cristo, um grande mestre de vida, de comportamento moral. Dava um jeito de escolher os textos e também manipular os textos, sempre trazendo esta ideia de uma melhora do ser humano por si mesmo, através dos seus esforços, à luz de alguns conceitos que conseguiam fazer os evangelhos e a Bíblia falar. E a rama continuou crescendo, diz a história, e chegou um dia que ela avançou mais e agora cobriu não somente o crucificado, mas cobriu Cristo. E a igreja avançou um pouco mais nas suas convicções e entendimentos. Lá na fachada sobrou apenas a palavra, o verbo pregamos. E lá dentro da igreja, no culto e os sermões, como é que era? Agora não pregavam mais nem a Cristo como mestre moral, eles apenas pregavam. Então, os sermões se transformaram em palestras que abordavam temas da vivência, do ponto de vista da psicologia, da sociologia, do humanismo, da sabedoria humana. Deixe-me dizer com muita tristeza que isso tem acontecido em muitas igrejas no mundo. Você vai particularmente na Europa, você encontra esse tipo de coisa. E meu irmão, minha irmã, que nesta manhã eu e você possamos ter uma clareza no nosso coração e que no nosso tempo que Deus nos dá, nós somos os administradores do mordomo do nosso tempo. Do que depender de nós, esta igreja possa sempre pregar a Cristo crucificado. Pregar a palavra de Deus, a mensagem apostólica como ela é. E possamos passar esse bastão para a próxima geração desta forma. E ela possa receber e fazer a mesma coisa com a próxima. E se ela falhar, que não seja porque nós falhamos e passamos a metade do bastão. Michael Horton é um teólogo de mão cheia, tem escrito muitos livros, e de grande preparo. Há livros dele em português. E ele escreveu um artigo com o título de uma pergunta: se a secularização estaria tomando conta das igrejas nos Estados Unidos. Isto é, o pensamento que está dominando a sociedade nos nossos dias, no nosso país, na nossa cultura também, que é a visão secular do aqui e agora apenas e nada mais.
se essa visão estaria agora influenciando e moldando, alterando aquilo que a igreja crê, prega e vive. E ele faz a seguinte colocação na percepção dele: sim, grande parte da igreja, ou pelo menos uma boa parte da igreja do cristianismo, está vendida ao secularismo. Ele diz o seguinte, preste atenção: nós desejamos experiência mais do que conhecimento. Nós preferimos escolhas no lugar de absolutos. Nós abraçamos preferências ao invés de verdades. Nós buscamos conforto ao invés de crescimento. Fé deve vir conforme queremos, ou nós a rejeitamos. Nós temos nos entronados como árbitros da retidão e como regentes finais de nossa própria experiência e destino. Mais uma vez, ouça, nós desejamos experiência mais que conhecimento. Nós preferimos escolhas no lugar de absolutos. Nós abraçamos preferências ao invés de verdades. Nós buscamos conforto ao invés de crescimento. Fé deve vir conforme queremos ou nós a rejeitamos. Nós temos nos entronados como árbitros da retidão e como regentes finais de nossa própria experiência e destino. Que dia triste quando a igreja começa a pensar como a cultura pensa, como o mundo pensa. Sim, fazemos uma adaptação, ou dentro das igrejas é feita uma adaptação. Não é que as igrejas deixem de existir, muitas delas acabam minguando, porque quando a igreja perde a verdadeira mensagem, fica parecida com o mundo, ela perde a razão de ser, e as pessoas não precisam mais da igreja. Mas não é que as igrejas necessariamente fecham as portas, ainda que algumas acabam fechando, mas é que elas se tornam parecidas com o mundo na mensagem que tem e perdem o tesouro, a herança que eles têm na revelação da palavra de Deus, que culmina em Jesus Cristo e Cristo crucificado e ressurreto. Não era assim com a igreja original. A igreja autêntica é esta que persevera no ensino dos apóstolos. E nada mais. Perseveram, ficam, agarram firmes, andam, vivem, aprendem, guardam e praticam ao que? O ensino dos apóstolos. Perseverança no ensino dos apóstolos. Que esta fibra, meus irmãos, esta convicção esteja no seu coração, no coração desta igreja sempre. Aí está eles com uma referência muito clara. Eles perseveram no quê? Na comunhão, sim. Na oração, sim. No partir do pão, sim. No cultuar, sim. No evangelizar, sim. Mas, primeiramente, no ensino dos apóstolos. É nesta base é que eles constroem o resto. E o que é construído depois é em cima disto e de acordo, então, com a base. A base, o ensino dos apóstolos, esta referência é que dita o que eles vão fazer e como vão fazer. Esta referência para eles é muito clara e definida. Pensamos isto na semana passada e vamos nos aprofundar nessa verdade. Agora, lembre-se então que esta referência definida é a referência então entendida. É uma referência entendida porque nós podemos ficar aqui com meras afirmativas de dogma que nada significam para nós realmente, são bonitos. E gostamos de afirmá-los, sim, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, mas será que entendemos o que é isto? Vamos lembrar que a base para eles era apostólica. Precisamos recordar isto com muito cuidado. Qual é a base para mim? Qual é a base para esta igreja? Michael Horton, li o pensamento, a avaliação dele, e nós vimos como tem mudado. E muda sutilmente, não muda de repente, é passo a passo. Vai se adaptando, influências vão chegando e a igreja não fica alerta, a igreja perde a sua convicção no perseverar na doutrina dos apóstolos, isto é, na palavra de Deus, e ela começa a ceder, se acomodar com as ideias
do mundo. É isto que Michael Horton aponta ali, e é muito fácil isso acontecer. A questão é, qual é a minha referência? Qual é a referência desta igreja? Temos algumas alternativas. Nós podemos tomar como referência para nós como igreja e para mim as emoções. Quantos cultos hoje são avaliados pela emoção? Cultos preparados para provocar a emoção no auditório. Novamente, não temos nada contra a emoção. Deus nos fez sentimentais, emocionais, na verdade, é parte da nossa natureza. Mas esta igreja aqui, original, não perseverava nas emoções, perseverava na doutrina dos apóstolos. O que ditava para eles a orientação, o que dava o ritmo da marcha deles, não eram as suas emoções, mas a palavra de Deus diz. Se haveremos de experimentar emoções, e não há nada errado, alguns de nós somos mais emocionais, outros são menos, não podemos nem padronizar, mas se haveremos de experimentar algumas que sejam consequência de encontrar com a verdade, com as proposições, com a doutrina ou ensino dos apóstolos, com a palavra de Deus. E se não nos emocionarmos, não há problema também, conquanto que nós tivemos um encontro com a verdade da palavra e ela fincou raiz em nossos corações. A questão não é para provocar comoções, música, jogos e etc., jogos artísticos, seja lá o que for, e crentes que ficam pensando, como eu senti, e as pessoas dizem, sabe, quando eu escutei aquela música, então a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Meu irmão, música nenhuma, nem emoção nenhuma media a presença de Deus para nós. O que media a presença de Deus para nós é Cristo e Cristo crucificado. Agora, se a música falou disto, e essa verdade calou fundo no meu coração, e me provocou alguma emoção, ótimo, ótimo. Mas seriam as emoções. Emoções nós as temos, mas elas precisam ser disciplinadas. E para o crente e para a igreja, disciplinadas pela palavra de Deus. Emoção sobe e desce, meu irmão. Se você for viver a vida cristã por emoção, você será um crente gangorra, é aquele que vai e depois para. Aliás, o que acontece nesse mundaréu gospel evangelho dos nossos dias é o pessoal que passa e aquela emoção nas igrejas, que um pouco ele não vem mais. E quando o IBGE bate de porta em porta, o que ele encontra? Pergunta a religião nas casas, é tremenda porcentagem daqueles que se dizem evangélicos e não vão mais à igreja. Na verdade, nunca entenderam. Meu irmão, minha irmã, se a minha fé for baseada em emoção, pobre de mim. Minha emoção sobe e desce, inclusive dependendo às vezes do que eu como. Se foi uma feijoada, é um jeito. Se não foi a feijoada, é de outro jeito. Pobre do casamento que é sustentado em cima do sentimentalismo e emoção. O amor bíblico é moral. Ama o teu próximo. É o imperativo. Mas eu não sinto vontade de amá-lo. Não importa, ama sem vontade, sem sentimento. No casamento, um dia a emoção sobe, um dia a emoção desce. Tem dias difíceis. O que sustenta é o voto matrimonial. Prometo te amar, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Tem dias difíceis, mas eu tenho uma promessa, um juramento moral, é o amor cristão. Depois a emoção vem atrás, ela fica lá atrás, não vai você ficar para trás com ela, deixa que depois ela alcança você. Pobre do ser humano governado pelas suas emoções, pobre do ser humano que não controla as suas emoções. A minha esposa é não sei, meu marido é não sei. O que precisa é parar de ser governado por emoções. É preciso mudar isso. Bem, uma alternativa é governar-se por emoções. Tempos de emoções. Tempo de preferirmos as nossas emoções do que as nossas convicções. Mas talvez alguns diriam, nós vamos caminhar pelo consenso social. O que a sociedade decidir,
O que a maioria decidir, então esse será nosso caminho. As sociedades decidem todo tipo de coisa. Só para ilustrar, nós tivemos há poucas décadas atrás uma sociedade considerada avançada, que decidiu, por exemplo, que judeus eram menos que gente e deveriam ser eliminados. A sociedade toda concordou nisso. Há sociedades hoje que concordam o quê? Que a fé cristã é um empecilho, é um mal, precisa ser tirado. Tendência cultural. Será que a igreja vai ser governada por tendência cultural? E você olha a história, conta as tendências culturais. Elas vêm e vão, elas dançam. E a igreja vai dançar da mesma forma? Ou a igreja tem a verdade? Tem o ensino dos apóstolos, a palavra de Deus vai ficar para sempre. Aqui está esta igreja que não está sendo governada por emoções, nem por consenso social, não porque aquilo todo mundo gosta, não porque é uma tendência cultural, mas porque a verdade revelada de Deus perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas por que na doutrina dos apóstolos? Por que no ensino dos apóstolos? Ora, eles foram comissionados por Jesus Cristo. Lá no primeiro capítulo de Atos, voltando para trás então, um capítulo, quando Jesus já ressurreto, e está para ascender aos céus, tem uma conversa com eles, e ali então, quando o autor de Atos, o Dr. Lucas, narra, ele fala sobre que Jesus estava conversando com os discípulos ou apóstolos, que ele havia comissionado. Ninguém era apóstolo pela sua própria vontade, se auto-intitulando, nem porque a igreja ali, era primeiramente porque Jesus Cristo comissionava e apontava. Por isso é que você lê aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e depois no verso 43 é dito que no capítulo 2, que sinais e maravilhas eram realizados por meio de quem? Dos pastores? Não. Dos membros da igreja? Não. Pelos apóstolos. Por quê? Sinais. Essas realizações que eles faziam sobrenaturais era apenas autenticando que eles eram aqueles mensageiros da nova era. Então, esses sinais apontavam para Cristo, que traz o novo tempo, que culmina então um dia na volta dele, um novo céu e nova terra. E estes sinais que eliminavam pontualmente alguns males do ser humano, eram apenas um indicativo, sinal do novo tempo em Cristo, quando um dia então todo o mal será eliminado. Isto os autenticava diante da congregação. Não é que eles saíam por aí dando um show e todo mundo era curado de qualquer forma. Não, eram sinais. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 20, que nós como igreja somos a Deus ajuntando todos os povos na igreja em Cristo, nós somos edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos, e Cristo é a pedra angular. Fundamento dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, o que acontece lá na região da Galácia, hoje seria parte da Turquia, as igrejas estavam sendo influenciadas por mensagens que comprometia a essência do Evangelho Cristo crucificado. E o que ele escreve já no primeiro capítulo, ali no verso 8, ele diz, se algum de nós quem? Eu e os apóstolos. Se algum de nós anunciarmos a vocês um evangelho diferente do que já anunciamos, seja anátema ou seja amaldiçoado. Os apóstolos receberam de Jesus a verdade, são os guardiões da verdade. A verdade não é deles, é dada por Cristo. E eles não podem expandir, aumentar. Paulo não poderia voltar na Galácia e dizer, olha, eu preguei o primeiro evangelho, vocês se converteram, mas olha, eu tive aqui uma iluminação, uma inspiração diferente. Há algo mais aqui. Mudou um pouquinho, aumentou um pouco. Não, se alguém fizer isso, diz Paulo, eu mesmo, se eu fizer isso, seja amaldiçoado. Enfim, é este ensino comissionado, fechado deles. Por isso que diz aqui, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E veja aí, nós sabemos, todos vocês são especialistas em gramáticas, eu sei que vocês sabem que no é a contração da preposição e mais o artigo definido o.
E então é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, definido, único, é esse. E veja então que são batizados quem? Quem é batizado aqui no capítulo 2 da nossa leitura? Os que aceitaram a mensagem. A mensagem que Pedro pregou, e os apóstolos todos, nos dito aqui, que eles perguntaram aos apóstolos o que nós vamos fazer. Os que aceitaram a mensagem dos apóstolos. Então, esses homens, esses apóstolos eram comissionados com a mensagem única. A base toda, então, era apostólica da perseverança deles. Eles viam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, a revelação de Deus, aquilo que Deus nos deu, não o que nós pensamos ou refletimos sobre Deus. É então autoritativa, por isso que eles perseveravam, ficavam debaixo dela, aprendiam dela, guardavam, obedeciam e acatavam. Eles não transformavam a mensagem dos apóstolos num instrumento de reflexão, como muitos fazem nos nossos dias, algo então que vai progredindo conforme nós vamos refletindo. E aí então, quando vemos a palavra de Deus dessa forma e praticamos o uso dela desta forma, o que estamos dizendo é que a verdade está em nós mesmos. A verdade está em nós mesmos. Aquilo que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, nasceu do próprio ser humano e continua expandido conforme o ser humano quer. Mas não era assim que a igreja via. Não. Ela não nasceu do ser humano, mas nasceu de Deus. Deus nos deu e entregou Cristo aos apóstolos. E então é esta revelação autoritativa que eles seguiam. É a base de tudo. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? Sim, nós temos aqui Pedro tocando em alguns pontos, não li todo o sermão dele, mas se você ler, você vai ver que ele vai estar se referindo a toda a história da salvação. Há sim um progresso dentro da história da salvação, mas não conforme esta nova hermenêutica dos nossos dias, de uma reflexão progressiva segundo o pensamento humano. Não, Deus nas Escrituras vai agindo na história humana e há um cume, um ponto onde a coisa para, que é a vinda de Jesus Cristo, a morte e ressurreição dele, e apontando para a sua segunda volta. Onde começa a história da salvação? Quando Pedro fala do que ele fala aqui, está então incluso a criação. A criação é a história da salvação que começa com a criação. Deixe-me dizer o seguinte sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a palavra de Deus. A Bíblia não é exaustiva. Tem pessoas que pensam que a Bíblia é e até esperam que ela seja. E tem perguntas diversas. A Bíblia não é. O Evangelho de João diz, por exemplo, que nem mesmo tudo que Jesus fez seria possível se resumir num livro. Há muito mais. Mas então, se a Bíblia não é exaustiva, como é que fica? A Bíblia não é exaustiva sobre tudo, mas ela é completa naquilo que eu e você precisamos para conhecer a Deus e andar com Deus hoje e para sempre. A Bíblia nisto é plena, não falta nada, tem tudo. Mas enfim, tudo começa com a história da criação. Deus cria o quê? O mundo, o universo, e nós, com um propósito, é para Ele, é para a glória de Deus, nós somos criados para isso. Para a glória de Deus, somos uma criação especial, e aí está envolvida o que é uma antropologia. Quem é o ser humano? Não vamos buscar na secularização, no conhecimento humano. Nossa antropologia vem da palavra de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados, inclusive, homem e mulher. Homem e mulher, Deus o fez, diz Gênesis 1, homem e mulher, e somente homem e mulher. É o sexo biológico, é o biológico. Mas não tem uma alternativa aí? Não tem, porque quando ele casa, continua sendo homem e mulher, e entre homem e mulher. A antropologia nossa é definida, é a criação de Deus. Não brinque com isso, não mexa naquilo que é a criação de Deus, não ouse fazer isso, porque a primeira vítima é você mesmo.
mas a sociedade sofre também. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, morais e responsáveis. Mas a história da salvação, a história da doutrina apostólica fala da queda do ser humano. Culpa veio, o ser humano falhou e falha, e ele é responsável. Ele sabe que errou, ele tem culpa. E Deus começa já no Gênesis ali, quando a queda do ser humano, escrever a história da salvação para resgatar a sua humanidade caída, resgatar a sua criação. Já indica uma obra dele em Cristo. E vai haver o surgimento de Israel como parte desse plano para dar-nos Cristo. E aí então, esse progresso todo vai culminar em Cristo. Um progresso guiado por Deus e revelado por Deus, com o culminar em Cristo, a obra de Deus. E aí então vem o Cristo e o Cristo crucificado, a graça de Deus. Ele morre a nossa morte para o nosso perdão, e para que então nesse perdão gracioso dado pela morte dele, ele paga o preço e a nossa pena, possa haver a reconciliação com Deus, e então sermos uma nova criatura da nova criação de Deus a partir de Cristo. Mas isso exige o arrependimento, a entrega diante do Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, e eu reconheço em arrependimento isso e entrego a minha vida. E aí, se é verdadeiro isso, então essa história da redenção fala de uma nova vida, uma regeneração, um novo nascimento a partir de Cristo, uma vida agora para Deus e com Deus eternamente. E aí eu vou ao testemunho do batismo, e eu vou à vida da igreja, à nova comunidade em Cristo, e aguardando a realização escatológica, o fim da história da salvação com a volta de Jesus Cristo. Enfim, este é o cerne, este é a base, aliás, de toda a mensagem apostólica. É isso que Pedro está anunciando ali a eles e fala a nós. Mas entender essa referência, que é o ensino dos apóstolos, é algo que exige de nós que prestemos atenção no cerne, no coração dessa mensagem. Há um cerne muito específico aqui. Primeiramente, é cristocêntrico. A mensagem toda não é sobre eu, você, nem sobre a igreja. A mensagem de Pedro é toda cristocêntrica, isto é, a volta de Cristo, Cristo no centro. É a mensagem dos apóstolos, Pedro e todos os outros que você lê na palavra de Deus vão abordar desta forma. O ensino apostólico, o ensino da palavra de Deus é sobre Cristo. A história pré-Cristo, o Velho Testamento todo aponta para ele. É isso que Pedro fala aqui, e os outros apóstolos vão falar também. Ele diz, portanto, no verso 36, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem de Pedro não é sobre ele mesmo, não é sobre qualquer outro vulto do cristianismo, não é sobre qualquer pastor que faça um sucesso. A mensagem é sobre Cristo. A igreja de Cristo está falando de Cristo e abordando Cristo e anunciando Cristo e levantando Cristo, ou outras coisas. Cultos que são voltados para o próprio ser humano, para agradar o humano, as preferências humanas. Igrejas voltadas para isto, igrejas voltadas para números. Como é que a gente faz para ter mais gente? Nosso foco é esse. Que artimanhas, que marketing vamos usar? Ou o nosso culto, a nossa vida é toda a volta de Cristo, Deus, que chegou perto, muito perto, em amor, ao ponto de morrer na cruz por nós. O fez Senhor e Cristo. Mas, bem, este que vocês crucificaram. A mensagem dos apóstolos tinha como cerne Cristo e Cristo crucificado. Nem mesmo a ressurreição toma o centro. Porque a ressurreição de Cristo só tem uma aplicação a mim, a você, uma relevância, e mostra a ação de Deus numa história de salvação, se a ressurreição de Cristo envolve uma morte vicária, isto é, substitutiva, no meu lugar, no seu lugar.
Cristo poderia vir morrer de qualquer forma, nem precisaria morrer na cruz, morrer de uma outra forma, e a ele ser sepultado e ressuscitar, e nós ficaríamos admirados, que Cristo poderoso é este. Mas além da admiração não tinha nenhum benefício para nós, nenhum perdão, nenhuma reconciliação com Deus pela sua graça e misericórdia. E a ressurreição dele não seria nenhuma esperança para nós, que ele seria a nossa ressurreição, a garantia da nossa. Somente através da cruz, a ressurreição de Cristo, então, se torna relevante para nós, pecadores caídos, derrotados. Por isso, Cristo e o Cristo crucificado. O apóstolo Paulo pregou na cidade de Corinto, uma cidade intelectual, onde também havia muitos judeus, não era uma cidade dentro de Israel, era uma cidade exposta a pensamento grego, e Paulo pregou, uma igreja nasceu ali, mas é interessante que logo depois dessa igreja nascer, através da pregação do apóstolo Paulo, ela começou a receber influências da cultura e de alguns pensamentos distorcidos judaicos, e Paulo precisou escrever a sua carta, a 1 Coríntios, para corrigir as coisas ali. Inclusive, eles questionavam Paulo com relação a sua mensagem, a sua palavra, não ter aquela força cultural de argumentação como eles estavam acostumados a ver na sociedade. Dentro da igreja havia entrado essas coisas todas, e Paulo escreve 1 Coríntios, e no capítulo 1, 22, ele diz: pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus religiosos entendiam que a vida com Deus, a sua própria salvação, era algo que eles haveriam de conquistar e provar pelos seus próprios méritos, obedecendo a lei, etc. Eles então se tornariam justos diante de Deus. Judeus viam a pregação do Cristo crucificado como um escândalo. Eu me lembro ler um texto espírita alguns anos atrás, onde um autor, um líder do pensamento espírita aqui no Brasil, dizer que essa questão de Cristo morrer na cruz por nós é um escândalo moral. Jamais poderia ser feito. Cada um tem que assumir e pagar a sua dívida, e é o caminho, então, espírita é a solução. Na verdade, todas as religiões, a partir do Evangelho, ficam escandalizadas com a cruz, porque todas elas falam da própria virtude humana de chegar a Deus. Nós pregamos Cristo crucificados para o judeu, que é um escândalo. E para o gentio é loucura. O gentio quem era? Aqueles que não estavam debaixo do pensamento judaico, nem do Velho Testamento, mas da cultura grega, dos filósofos gregos, intelectuais, cheio de digressões, elaborações do pensamento humano e complexos até, esses cheios do seu conhecimento de si mesmo, da sabedoria humana, olhavam para a mensagem do Evangelho do Cristo crucificado e diziam: isso é loucura, isso é loucura. A luz da arrogância do pensamento humano é uma loucura isso. E até hoje é assim. Até hoje é assim, o ser humano cheio de si mesmo não pode olhar para o Cristo e Cristo crucificado e ter tranquilidade com isto. Fica escandalizado, não aceita. Mas Paulo diz para os dois, apesar dos dois, dos judeus escandalizados, dos gentios, os judeus ali escandalizados, os gentios achando que é uma loucura. Eu prego o quê? Nós pregamos o quê? Nós, os apóstolos, pregamos o quê? Cristo e Cristo crucificado. Há hoje ramos do cristianismo que consideram a cruz algo vergonhoso para ficar se apresentando. Por isso, não mais pregamos a Cristo crucificado. Nos meios intelectuais desenvolvidos, como isso, essa morte, cruz. A
arrogância humana de se achar bom, de toda sua elaboração, então não quer mais Cristo e Cristo crucificado. Mas Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. E ele avança na sua argumentação na carta de 1 Coríntios, chega ao capítulo 2. E no verso 2 ele vai dizer para eles, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você ouviu? Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Meu irmão, minha irmã, quanto de Cristo, e deixe-me avançar, crucificado, você acha que está acontecendo, está sendo falado, vivido nos cultos das igrejas hoje? Quanto de Cristo crucificado está entrando nos sermões de hoje? Você que escuta bastante aí YouTube, etc. Quanto de Cristo crucificado você tem ouvido lá? Aí está o cerne. Tudo mais é construído em cima disto. Este cerne, Cristo crucificado, que fala então de toda a história da criação, a criação que Deus fez para a sua glória, e como o ser humano caiu, e como Deus trabalhou através dos séculos para chegar em Jesus Cristo, e Cristo para morrer na cruz. Isaías, 700 antes de Cristo, capítulo 53, diz que ele é o servo sofredor, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, se não houver isso, e se não houver no culto, não sobrou nada. Nós estamos pregando talvez Cristo, mas não Cristo crucificado. Ele é um fator emocional para mim. Eu me sinto tão bem nessas emoções. A pregação é esta que acalenta aqui o meu ego, minhas emoções, minhas questõezinhas. Ela me dá uma forcinha para melhor para a semana. Meu irmão, minha irmã, nosso encontro com Deus e glorificar a Deus cada domingo e sempre em nossos corações, é porque Deus, na sua glória, se voltou para nós, ao ponto de em Cristo vir andar conosco e inclusive ir à cruz por nós, porque se não fosse isso, tudo o que estamos fazendo aqui nessa manhã seria nada. Cristo crucificado, o cerne da mensagem de Pedro e dos apóstolos. Culto não pode passar sem isso. Mensagem, pregação, sermão não pode passar sem isso. Qualquer coisa que se venha abordar, a vida familiar, a vida conjugal. Sabe quando você lê Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, e lá no capítulo 5 ele vai falar do casamento. Como é que ele resolve o negócio de casamento? E os conflitos do casamento? Ele vai dizer, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele se volta para o Cristo crucificado, para resolver o plano do casamento. Meu marido é neurastênico, meu marido é agressivo. Marido, você precisa da cruz, porque essa exaltação sua descalibrada, porque você acha que pode pisar em todo mundo, precisa ser crucificado em Cristo. E essa emoção sua pode ser dominada pelos princípios da doutrina dos apóstolos, na força do Espírito Santo. Uma esposa que cria problema toda hora lá. Precisa ir à cruz também. Essa sujeição ao Cristo crucificado. Trazermos nossas emoções, nossas preferências, nosso jeitão, para ser subjugado à doutrina, ao ensino apostólico, ao Cristo crucificado. E tudo mais, a minha vida profissional, quando eu formulo a vida profissional, quando eu formulo minha educação de filhos, vai ser a partir de Deus revelado em Cristo Jesus e Cristo crucificado. É assim que eu olho para o meu filho e é assim que eu penso o caminho que ele tem que seguir. A referência precisa ser entendida. Ou então não vamos viver. Mas se ela é entendida, ela tem uma implicação transformadora. E aí louvado seja Deus, porque é algo que realmente transforma. Aquele que realmente tem um encontro com o ensino dos apóstolos, isto é, Deus revelado em Cristo e Cristo crucificado, transforma como nada mais pode transformar. Nem a melhor das terapias deste mundo pode fazer o que Cristo crucificado faz.
Pedro respondeu para a multidão, quando eles perguntaram o que faremos, Pedro diz o que para a multidão? Vamos marcar umas horas, vamos fazer umas terapias. Nós vamos seguir uma linha junguiana. Não. Freudiana é melhor. O que ele faz? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Veja, dom no singular, não dons. Dom, isto é a dádiva do próprio Espírito Santo, que vem a todo aquele que tem esse momento do arrependimento em Cristo Jesus. Sim, tem a palavra batismo aqui. Deixe-me dizer apenas rapidamente, que é aqueles que pegam esse verso sozinho e querem dizer que perdão do pecado só vem sobre aquele que é batizado. Eu li para vocês um outro sermão de Pedro, no capítulo 13, o próximo capítulo em Atos. E quando ele prega no pórtico de Salomão, após ter curado uma pessoa deficiente. E lá ele diz à multidão: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nada de batismo. Na verdade, não é o batismo que nos traz o perdão dos pecados. O batismo aqui entra em caso em Atos, capítulo 2, verso 38, quando ele diz: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados. Entra aqui porque o batismo é a expressão exterior do arrependimento que acontece aqui dentro. O que realmente conta aqui é o arrependimento. E aqui diz: para perdão dos pecados. Este para eu não vou entrar muito aqui, porque eu sei que ninguém quer ser cansado com gramática, mas essa preposição aqui, no original, na língua original, é nos dito pelos eruditos, pelos linguistas, que ela tem diversos enfoques que nós não temos no português com a palavra para, porque para é sempre uma finalidade, um fim. Ela tem também a ideia da esfera onde as coisas acontecem, então seria arrepender-se, ser batizado na esfera do perdão. Mas basta você ler as Escrituras todas e entender toda a doutrina dos apóstolos, você vai ver que em nenhum lugar vai ser dito que o batismo traz o perdão dos pecados. É sempre a expressão do nosso arrependimento, morrer com Cristo e nascer com Ele novamente, sempre a expressão do arrependimento. O que conta aqui é o arrependimento que tem acontecido no meu coração e não aquilo que acontece nas águas de forma exterior. Por isso Pedro vai dizer em Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Mas aqui tem a palavra arrependa-se. E esta palavra arrependa-se, aqui na forma verbal, tem na forma substantiva também, que é a palavra metanoia. E nós temos a palavra metanoia na nossa língua, que nos é dado, vem da língua grega, entrou para a nossa língua. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar lá a palavra metanoia. E aqui, na língua original do grego antigo, está a palavra metanoia numa forma verbal que nós não temos. Arrependam-se, isto é, que vocês passem, experimente a metanoia. O que é metanoia? Arrependam-se é uma palavra própria, mas note que metanoia é muito mais abrangente e profundo. Metanoia é um revirar da minha mente. E em alguns lugares ela é traduzida pela palavra conversão ao invés de arrependimento. Sim, envolve arrependimento, mas envolve até mais do que muitas vezes nós pensamos sobre arrependimento. O que é conversão? Conversão é quando eu vou andando nesta direção e eu me lembro que eu tenho que ir a algum lugar que não é lá. Primeiro, antes de ir lá, eu preciso ir lá e eu então faço isso. Fiz uma conversão. Precisa acontecer isso na minha mente, em mim, no meu íntimo, no meu coração. Precisa vir esse momento de arrependimento quando eu dou a meia volta. Um verdadeiro cavalinho de pau de 180 graus acontece. E aí a conversão. Quando eu chego diante de Cristo,
Cristo crucificado, morreu a minha morte, eu morro com ele, e ali então nasço para uma nova vida, perseverar agora na doutrina dos apóstolos, não mais perseverar nas minhas emoções, meus jeitões emocionais errados serão disciplinados, constantemente corrigidos pela doutrina, pelo ensino apostólico, a nova vida em Cristo, porque eu morri com Cristo, ele morreu a minha morte, eu ressuscitei com Cristo, ressurreto para uma nova vida com Deus hoje eternamente. Agora eu fiz a meia volta. Chegou a sua vida a isso. É isto que é pregado por aí. Ou é pregado alguns remendos. Metanoia. Aquilo que só o Cristo crucificado pode proporcionar. Não há como experimentar-se verdadeira metanoia, a não ser através do Cristo crucificado, porque eu preciso morrer a minha morte através de Cristo morrendo por mim. E morrendo para essa vida antiga, e então dando a meia volta para nascer e viver uma vida com Deus, isto é, perseverando na doutrina dos apóstolos. Vocês viram a reação do povo aqui quando ouviram a mensagem de Pedro? Verso 37, quando ouviram isso, ficaram quentinhos, alegrinhos. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. O que está se pregando por aí tem deixado aflito quem ouve? Ou tem passado pano quente, amaciado o ego, as emoções humanas? Meu irmão, minha irmã, quando ouviram isso, ficaram aflitos. Deixe-me dizer, você não ia voltar para a igreja de Pedro. Eu não vou lá. Uma igreja que me deixa aflito. Eu vou lá naquela igreja, sabe como é que é? Do balanço. Ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Que pergunta? Irmãos, que faremos? Você percebe o desespero que chega a esse coração humano? Eu fui à sua igreja porque eu fui lá e me senti muito bem. Uma vez veio era até um político, e depois ele falou para mim, ele veio 1 ou 2 vezes, eu já entendi por que ele tinha vindo, aí ele disse para mim, como é bom ir lá, né? A gente sente uma paz, né? Eu falei, que pena, eu gostaria que você não sentisse paz lá, mas que Deus perturbasse o seu coração até a raiz. Eu gostei muito das suas palavras, como elas foram bonitas. Gostei muito. Que pena você ouvir minhas palavras. Se fosse o Espírito Santo, você não tinha pensado que eram bonitas. Você ia ficar aflito. Porque você ia ver Cristo, a cruz, a morte, a sua miséria, a sua distância de Deus. Sim, haveremos de chegar à bênção e à alegria. Mas primeiro temos que nos sentir muito mal. O Evangelho primeiro tem que fazer muito mal a nós. Quando nós pensamos no que quer dizer Evangelho, boas notícias, é verdade que são boas notícias. Mas notícias boas exigem primeiro notícias más. Você vai ao médico por causa de alguma dificuldade, ele faz os exames e ele diz para você, na consulta, tenho más notícias para você, e dá ali o diagnóstico, e você fica triste. Mas aí ele diz, eu tenho boas notícias. Já há um medicamento que trata desse problema. Você vai dar um pulo da cadeira. Porque ouviu essas notícias que são realmente boas, porque ela vem ao encontro e em cima de más notícias. Se você encontrar o mesmo médico numa esquina, ele dizer para você, não que você tenha aquela enfermidade, não que que ele tem más notícias para te dar. Se ele simplesmente puxar aquele remédio, o mesmo remédio, olha, existe remédio que é uma maravilha, cura tal doença. Você vai dizer, que bom, né? Acho que alguém tem esse problema aí, quem sabe vai resolver. Primeiro, para as boas notícias chegar ao meu coração e eu aquilatá-las e ver como elas são boas, eu primeiro tenho que entender como há más notícias. Sou digno da morte que Cristo morreu. Sou condenado.
E aí está a contrição. Irmãos, estamos aflitos. O que nós vamos fazer? Nós não somos bons. Nós não somos maravilhosos. Deus sabe, e eu estou vendo agora o que Deus sabe sobre o meu coração, sobre quem eu sou. Diante do Cristo crucificado, estou enxergando. Cristo crucificado é o raio-x, a melhor das imagens sobre a minha alma. Ficaram aflitos. E aí, então, Pedro oferece a eles as boas notícias. Arrependam-se, metanoia, no Cristo crucificado. E os seus pecados serão cancelados. Seus pecados serão perdoados. Deus o recebe e o transforma. É aí que entra, então, o batismo. Os que aceitaram a mensagem, passaram pela metanoia, este arrependimento da meia volta, esses foram batizados. Perdoados foram batizados. E eles não somente foram batizados, mas transformados agora. A igreja tinha um lugar na vida deles. Por isso eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e eles continuavam na comunhão. Eles, diz o verso 46, continuavam a reunir-se unânimes. Algumas versões não têm aí esta palavra fundamental, mas é do original. Continuavam a reunir-se unânimes no pátio do templo. Esse pessoal entendeu o que é ser igreja. Eles não estavam indo daqui para lá. Hoje nós não vamos cultuar aqui, não, nós vamos lá. Não, unânimes, eles sabiam a igreja que eles pertenciam. E veja o impacto agora sim na vida deles. Com alegria, que renovação chegou, mas a alegria do Senhor. Não alegria provocada por artifícios de palavras humanas, palestras, música, etc. Alegria que vem dessa transformação, dessa metanoia, do encontro com Cristo crucificado. E mais, vem sinceridade, diz o verso 46, com alegria e sinceridade de coração, eles andavam juntos. Veja a transformação de raiz nessa gente. E mais, diz o verso 46, louvando a Deus. O louvor deles era a Deus e não a eles mesmos e outras coisas. O louvor a Deus. Deus em Cristo, bem entendido. A vida cristã, meu irmão, a vida com Cristo, a vida realmente de perseverar na doutrina dos apóstolos, exige o cerne que é o Cristo crucificado na minha vida, o encontro com Ele. E somente após esta metanoia, este arrependimento, essa transformação em Cristo crucificado, é que a vida cristã continua. É lamentável que estão empurrando para dentro das igrejas, gente mais gente, que não passaram por aí, estão pulando esse passo e já se dizendo parte da vida cristã. E aí dão ali uma arrumadinha. E começa a adotar algumas práticas, como ir à igreja, gosta de culto, mas nunca passaram por esse passo. Não há vida cristã verdadeira. A vida em Cristo não está ali. Um erro é começar a ir para a internet, televisão, ou seja onde for, ou dentro de igrejas, começar a prometer tudo que é bênção para todo mundo, sem a conversão. Seja o que Deus tem para mim. Esses aqui experimentaram, por exemplo, uma vida de alegria, mas uma vida de alegria em cima do Cristo crucificado que transformou a vida deles. Começar a prometer alegria às pessoas sem elas terem primeiro passado pela tristeza, a aflição da sua culpa, ao ponto de se voltarem para Cristo na cruz e clamarem por perdão, é um erro profundo. Isso desencaminha, ilude as pessoas, mantendo-as iludidas e com passos firmes para o inferno. Ainda que nas igrejas, bênçãos, antes da conversão, do ponto de vista do ensino apostólico, é um absurdo. Nós temos dramas existenciais e emocionais, os temos, relacionais, a procura de terapias cresce, a depressão avança. Dizem que durante a pandemia
houve um aumento de 17% no consumo de antidepressivos. Suicídio aumenta. Mutilação de adultos, especialmente adolescentes, aumenta. Nós temos uma grande tecnologia, nós temos uma grande provisão de alimento, como nunca se teve na história do mundo. Mas nós não estamos melhor, somos o mesmo ser humano e, pelo contrário, muito pior. Por causa do conforto que nós vivemos, o ser humano está mais triste, mais vazio. Tenho ouvido palestrantes de primeira linha, não do ponto de vista cristão, na sua observação secular, dizendo como o celular é uma das fontes de depressão atualmente. Sim, nós temos muitos dramas. Qual é a surpresa? Ora, a história da salvação diz: se Cristo veio e veio para morrer, é porque houve uma queda. O ser humano rompeu com Deus e a partir daí ele está desacertado, ele perdeu o centro. Ele ficou sem centro. Ele é como um navio que não tem porto. Isso não vai dar certo. E não dá mesmo. Mas onde eu conserto meus dramas, onde eu trato meus dramas? Em cima do pensamento dos gregos, do gentio, para quem a cruz é loucura? Em cima das muitas religiões e do fazer isso e aquilo, novenas, correntes de oração, para quem a cruz de Cristo é um escândalo? Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Todos os nossos dramas emocionais, existenciais, relacionais, para nós que perseveramos na doutrina dos apóstolos, é tratado dentro da história da salvação, essa história que culmina em Cristo e Cristo crucificado e que ressuscita também e reina em glória. Sou criado por Deus, Deus é o Criador de tudo e eu sou criado por Ele. Sou criado à sua imagem e semelhança e daí por diante. Mas houve uma queda e eu sou parte dessa queda, esse rompimento com Deus. Deus não é mais o centro da minha vida e de todo ser humano. E por isso nós carecemos da ação dele na história, que vem em Cristo nos buscar com perdão que não merecemos e não podemos conquistar. Meu irmão, toda a tratativa dos nossos dramas, nós que somos do Evangelho, tem que ficar dentro desses parâmetros. Cuidado quando você escuta uma ideia. Sim, o ser humano, ele é criado por Deus, então às vezes o ser humano pode dizer alguma coisa que tenha a verdade ali. Porém, nós testamos como? Isso que eu ouvi, isso que me falaram, fica dentro dos parâmetros da história, da salvação, do ensino apostólico. Ou fere, sai fora, contradiz. Quando você vai, por exemplo, a um terapeuta e ele exalta o seu ego, meu irmão, para por ali. Para. E a maior parte vai fazer isso. Porque o ensino dos apóstolos fala do Cristo crucificado e que eu preciso de encontro com Deus, reconhecendo que ele morreu a minha morte. O meu ego foi crucificado. O meu problema é meu ego. E está dizendo para eu me voltar mais e mais para ele. E eu poderia dar aqui, na área da pedagogia, qual é a visão da criança? É uma criação de Deus. É responsável. Precisa do Evangelho? Não precisa. Bebezinho, você buscou na maternidade. Terno, bonitinho, pecador. Precisa do Evangelho. Deixa passar os tempos. Você vai conhecer isso mais e mais. Mas pais não podem dar o que não têm. Se eu não tenho a metanoia na minha vida, em Cristo crucificado, como é que eu vou passar isso para o meu filho e minha filha? Como é que eu vou vê-lo da forma que eu tenho que ver? E eu poderia continuar exemplificando aqui mais e mais. Meu irmão,
A depressão, para alguns, realmente chega num ponto difícil. Isso não é novidade, nós encontramos personagens na Bíblia passando por um momento de depressão profunda. Sim, somos seres caídos, suscetíveis dessas coisas. Como é que nós tratamos dentro da história da salvação, dentro da doutrina dos apóstolos? Algumas coisas que eu posso fazer de forma prática, alguém me diz, ótimo, mas tem que ser a luz do Cristo crucificado, do meu encontro com Ele, minha metanoia. Me voltar para Deus e não para mim mesmo. O que Deus quer de mim. Mulher deprimida falou para um amigo meu, um conselheiro, numa entrevista marcada, olha, estou muito deprimida, nem passo mais roupa, a lavanderia está cheia de roupa a passar. E o meu amigo disse para ela, por que você não passa então? Não tenho vontade. Então você vai para casa agora, você vai passar sem vontade. Olha para o Senhor, clame e comece a agir no nome dEle. Reaja, não se entrega no nome do Senhor. Lembre-se quem você é em Cristo. Cristo morreu a sua morte. Deus é a sua paz, a sua direção. Você está deprimida por quê? Porque as coisas na família não vão como você quer, ou as pessoas não estão como você quer. A vida... Você transformou alguma coisa em ídolo do seu coração. Você precisa romper com isso, crucificar em Cristo. A luta é grande? É. Nossa luta não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes, o calor da batalha fica quente demais. É duro. Mas é aqui que nós lutamos e consertamos. Ou então não há outro caminho para a verdadeira transformação na minha vida. Meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Que eu e você possamos, como igreja, indivíduos, perseverar no ensino, mas entendendo como isto é fundamental e mexe com as raízes. A necessidade basilar sua e desta igreja é qual? Qual? Entender a referência apostólica. Ou nós não vamos perseverar nela, ou nós não vamos perseverar. Outros cantos vão nos atrair. Cantos pequenos, pobres, humanos. Que o Senhor faça de você e desta igreja pessoas que perseveram com o Senhor até o fim. Deus tenha misericórdia de nós neste mundo, porque senão não vamos perseverar. A pressão está grande demais. Oremos.